Professor, vamos estudar direito civil. Mas o que é direito civil? Pois é, meu amigo, minha amiga, se conceituar direito não é das coisas mais fáceis, conceituar o direito civil também não. O que nós podemos traçar em linhas gerais a respeito do direito civil? Quando se faz aquela clássica divisão, bem clássica, entre direito público e direito privado, basicamente aquilo que se entendia por direito público era o direito penal. E basicamente o que se entendia por direito privado era o direito civil. Isso então tão distante na classificação de leis, tá? Então, basicamente, quando nós pensávamos em direito, pensávamos ou em direito criminal ou em direito civil. O direito criminal, vinculado aos crimes, aos tipos, às penas, e todo o resto era o direito civil. Aí o sistema jurídico foi avançando, foi se complexificando e nós passamos a trazer elementos outros, como, por exemplo, o próprio direito constitucional, que é um dos ramos mais importantes que nós temos, mais recentes, né? Nós temos alguns ramos muito importantes do direito que são mais antigos. O direito constitucional é um dos ramos mais recentes que nós temos em termos de relevância. Em que pese tenhamos constituições já há muito tempo, só depois da Segunda Guerra Mundial é que as constituições passam a ter o peso que elas têm hoje. Segunda Guerra Mundial, em termos de história do direito, é ontem. O direito civil, ele remonta ao direito romano, 2.500 anos. Você comparar, vamos ajudar o direito constitucional? 100 anos com 2.500 anos. O direito constitucional é praticamente um bebê dentro do ordenamento jurídico. E o direito civil, portanto, ele se espelha no elemento central do direito privado. Então, quando nós pensamos no direito privado, para fazer a distinção com o direito público, o direito civil pode ser caracterizado como o centro. Oxa, essa flecha fica melhor assim. Como o centro, o elemento central, o elemento nuclear do direito privado. Esse direito privado que se resume em linhas gerais a tratar das relações travadas entre os particulares. Então, nessas relações travadas entre os particulares, o direito civil é que tem esse destaque. Basicamente, o direito civil regulará as relações entre pessoas, bens e fatos jurídicos, que, se você atentar, compõem a chamada parte geral do Código Civil de 2002. Então, a parte geral do Código Civil de 2002, ela deixa claro justamente qual é o objeto de análise do direito civil. Agora, atenção, eu menciono aqui para você que a parte geral do Código Civil de 2002 é a responsável por trazer, assim, um regramento genérico sobre o que é o direito civil. Só que eu não posso confundir o direito civil com o Código Civil. Isso é muito comum. Inclusive, alguns concursos fazem essa confusão. Às vezes aparece assim, direito civil, 2 pontos, Código Civil, ponto. Não é? Acho que talvez, eu já vi edital de concurso assim, 2 palavras. Aí o candidato meio incauto olha o edital, aí vê assim, direito constitucional, blá, 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 direito administrativo, blá, 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 direito civil, 2 palavrinhas, Código Civil. Aí ele fala, tranquilão, estudar direito civil vai ser mole, tem um negócio só para estudar. Esse negócio tem 2.000 artigos. Essa única palavrinha tem muito mais conteúdo do que o direito constitucional, o direito administrativo somados. Né? O direito civil, portanto, é esse titã, esse gigante do direito privado. Mas eu não posso confundir, como eu disse, o direito civil com o Código Civil. Se o elemento central do direito privado é o direito civil, o elemento central do direito civil é o Código Civil. Mas não só de Código Civil vive o direito civil.
A lei de introdução às normas do direito brasileiro é um exemplo. A lei de introdução às normas do direito brasileiro não está no Código Civil, mas é um conteúdo típico de direito civil. E existem numerosas leis especiais que são leis civis, fazem parte da chamada legislação civil especial. São temas que são típicos de direito civil, contidos em leis especiais. Segundo aspecto, existem elementos do direito civil que estão contidos em elementos de legislação que são típicos de outras disciplinas, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor traz algumas regras que são de direito civil também, apesar de estarem no Código de Defesa do Consumidor. O Código Penal e o Código de Processo Penal trazem regras que são também de direito civil. Ou seja, o direito civil é como se fosse um polvo, né? Ele tem uma cabeça, mas ele tem tentáculos que vão se desdobrando em outros ramos. Né? Existem alguns ramos que são típicos e alguns ramos que se inserem no chamado direito civil. Por exemplo, o direito urbanístico. O direito urbanístico é um ramo que sai do direito civil e se encontra com o direito administrativo. E aí eu crio o direito urbanístico. O direito urbanístico é um misto de direito administrativo com direito civil. E existem alguns ramos que saem do direito civil e ganham uma autonomia muito peculiar e não se confundem mais nem com o direito civil, nem com o direito administrativo, nem com nenhum direito. É o caso do direito da criança e do adolescente. As regras gerais a respeito de crianças e adolescentes estão contidas no Código Civil, lá na parte de direito de família. Mas quando eu regulo as relações de criança e adolescente especificamente, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Então, o direito civil ele tem essa relação intrínseca com vários ramos, e é o que torna o direito civil um ramo tão rico e às vezes difícil para alguns. Por quê? Porque nós vamos lá e bebemos dos outros ramos do direito. Né? A gente mete a nossa colher nos outros lugares. A gente fala, esse Estatuto da Cidade aí. O que vocês vão falar nesse Estatuto da Cidade? Vocês vão falar de uso capião? Pera aí que eu tenho alguma coisa para falar sobre uso capião, que está aqui no meu Código Civil. Entendeu? O direito civil vai lá e mete a colherona nos outros ramos. E às vezes os outros ramos metem a colher no direito civil, como é o caso do direito administrativo lá no Estatuto da Cidade, com o direito urbanístico. O direito urbanístico tem fortes raízes no direito civil, né? Mas ele foi invadido também pelo direito administrativo. E aí a gente tem que bater papo lá com o direito administrativo. Mas olha, vamos conversar um pouquinho aqui sobre a propriedade situada no espaço urbano. Propriedade é um papo meu, civilista. Mas o direito administrativo fala, mas espaço urbano é um papo meu. Entende? E é aí que nós precisamos compreender, e eu costumo brincar, que o direito civil é o direito da vida. Por que direito da vida? E essa brincadeira tem um fundo de verdade. Porque o direito civil trata de muitos temas. Só que alguns temas é mais ou menos como os pais e os filhos, né? Os filhos são um pouco dos pais, mas eles vão ganhando autonomia. E o direito civil é como assim, os pais, é a mãe do direito, é o pai do direito. E aí nós temos muitos filhos, e esses filhos vão se desgarrando. Alguns ficam mais autônomos, né? Aqueles filhos que vão morar longe, e tem outros que continuam debaixo da asa aqui, que ficam bem pertinho do direito civil ainda, né? Então, compreender o direito civil bem vai te ajudar a compreender outros tantos ramos. Eu dou um exemplo para mim que é o exemplo mais simbólico, mais paradigmático, mais fácil de ser visto. A parte de bens. Veja que eu falei que o direito civil tem 3 elementos centrais, pessoas, bens e fatos jurídicos, né? Nos bens. Então, a parte específica do direito civil que está contida junto com o direito administrativo. Bens públicos. Essa é uma disciplina presente em muitos concursos públicos. Não em todos, mas em muitos concursos públicos. Bens públicos. Se você compreende bem a distinção de bens, fica bem mais fácil entender os bens públicos e o funcionamento dos bens públicos lá no direito administrativo. Mas a classificação é uma classificação de direito civil.
Aí o direito administrativo pega essa classificação e desdobra ela, vai fundo. Só que você tem que saber a superfície aqui. Porque como é que você vai aprofundar no administrativo se você não sabe a base? Entendeu? E o contrário também acontece. Às vezes a pessoa se prende demais lá no outro ramo, lá no direito administrativo, aí vem uma questão sobre bens públicos típica de direito civil e erra, porque não estudou a parte de bens públicos no direito civil. Então esse bate-papo é muito importante para o direito civil, porque é o direito da vida. E na vida a gente precisa bater papo com os outros, compreender o que está acontecendo. Mas não pode ficar isolado. Ah, não, vou ficar aqui no meu quadradinho do direito civil. Ah, não, mas isso aqui não é direito civil. É direito civil também, falo. Claro, guardadas as devidas proporções. Eu não vou especificar a estrutura dos bens públicos. Porque a estrutura dos bens públicos é o direito administrativo que vai ver. Mas a classificação é do direito civil. Mesma coisa na lei de introdução às normas do direito brasileiro, quando vai se falar em repristinação e efeito repristinatório. Repristinação é um instituto típico de direito civil, mas o Supremo Tribunal Federal fala em efeito repristinatório. O Supremo Tribunal Federal, efeito repristinatório em ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Opa, sou o alarme do direito constitucional. Como é que funciona o efeito repristinatório? É o direito constitucional que vai falar. Só que você não entende o efeito repristinatório lá em constitucional se você não entender aqui a repristinação. E você confunde a repristinação com o efeito repristinatório lá do direito constitucional porque não estudou aqui a repristinação ou não estudou lá o efeito repristinatório. Então, para entender isso, você precisa entender de constitucional e precisa entender de civil. Bens públicos, precisa entender de civil, precisa entender de direito administrativo. Não existe esse negócio de estudar em caixinha. Ah, não, agora eu vou pegar a caixinha aqui do direito civil, vamos ver o que tem aqui dentro dessa caixinha. Olha, mas aqui eu já vi esse negócio aqui em outra disciplina. Isso aqui não é civil. Ou pega a caixinha do administrativo. Olha, mas eu já vi isso aqui lá em direito civil. Isso aqui não é direito administrativo, é civil. Não, é as duas coisas. Entende? Essa riqueza é fundamental para você compreender o nosso direito da vida. Como eu falei para você, o Código Civil é a figura central do direito civil. E nós podemos analisar quais são os princípios que estruturam o Código Civil de 2002. Esses princípios, eles se originam da chamada teoria tridimensional. Essa teoria tridimensional, ela vem de um autor muito famoso no direito civil, que é o Miguel Reale. O Miguel Reale, ele tem um culturalismo que cria essa teoria tridimensional que envolve fato, valor e norma, tá? A partir dessa teoria tridimensional e do culturalismo de Miguel Reale, ele vai estabelecer 4 princípios para reger o Código Civil de 2002. É o princípio da socialidade, o princípio da eticidade, o princípio da operabilidade e, finalmente, o princípio da sistematicidade. Quando você pensa nesses 4 princípios regentes, é bom você lembrar de uma palavra-chave. Cada um deles vai trazer uma palavra-chave a permitir uma facilitação de compreensão. Eu diria que a palavra-chave do princípio da socialidade é coletivo. O que é o princípio da socialidade? No confronto entre valores individuais e valores coletivos, o código tem de dar prevalência aos valores coletivos. Isso não significa que eu vou rebaixar a pessoa humana, aniquilar a pessoa humana. Tem toda uma explicação teórica por trás disso aqui que eu não vou me aprofundar porque não é razoável para a sua prova, tá? Mas essa teoria da socialidade, a perspectiva culturalista de Miguel Reale
dentro da teoria tridimensional, a fixar os 4 vetores interpretativos ou princípios do Código Civil de 2002, estabelece como primeiro a socialidade, a prevalência de valores coletivos sobre os valores individuais. O segundo princípio é o princípio da eticidade. O princípio da eticidade fala que eu preciso fundar todo o ordenamento jurídico sobre a pessoa humana. São os valores da boa-fé, os valores vinculados a uma defesa da pessoa. Porque o Código Civil é um código vinculado ao direito privado, e no âmbito do direito privado, um dos elementos centrais são as questões econômicas, são as coisas, são esses elementos. O que Miguel Reale dirá, pelo princípio da eticidade, é, olha, a prevalência tem que ser a pessoa, não as coisas. É o que acontece, por exemplo, com a Lei do Bem de Família, Lei 8.009 de 1990. Essa lei, ela estabelece um limite, um freio para o credor. O credor não pode botar o devedor no olho da rua, deixar o camarada morando debaixo da ponte. Por quê? Porque existe um princípio de eticidade cujo núcleo é a pessoa humana. A pessoa humana é o elemento mais importante. Ah, mas o credor vai ficar sem o dinheiro dele. Sem o dinheiro dele. Eita, mas dinheiro é um segundo plano. Nós precisamos dar sustentação a essa pessoa humana. Claro, isso aqui eu estou reduzindo drasticamente o elemento, tá? Tem um monte de discussão isso aqui que eu não vou entrar. O terceiro princípio que rege o Código Civil é o princípio da operabilidade. Tá? Eu poderia dizer, utilizar aqui como palavra-chave, efetividade. Essa aqui, o princípio da operabilidade, inclusive, é meio que uma autocrítica civilista. Civilista tem a mania de ser meio enrolado, né? De ser muito frufruzento, de ficar inventando moda, sabe? Ficar discutindo o sexo dos anjos. Civilista gosta de criar classificação, fazer trocentas classificações. Aí você classifica, aí no fim, você tá, mas para que essa classificação aí? Aí você fala, não, é para classificar. Ué, mas você está classificando só por classificar? Para quê? Não tem sentido isso. Não, mas é que fica melhor. Melhor para quê? Você está dificultando classificações inúteis. Né? Sabe por que civilista gosta de fazer isso? Porque o Código Civil é muito grande. O direito civil é muito grande. E aí, às vezes, a gente se perde. Aí, vou botar umas classificações aqui para ficar mais fácil o negócio. Só que, na verdade, quando a gente cria uma classificação para facilitar, acaba dificultando a operabilidade. Miguel Reale queria deixar, eu não sei se essa expressão é adequada, mas vamos usar ela. Ele queria deixar o Código Civil mais perto do povo, para que as pessoas pudessem compreender o código e que ele pudesse ser utilizado de maneira efetiva. O juizão, quando chegasse num caso, para resolver o caso, ele ia olhar para o caso e falar, não, dá para resolver esse troço aqui, ó, esse artigo aqui, ó, tum, e resolve com a operabilidade. Então é uma tentativa de facilitação do código. Se você ler o Código Civil, talvez você não vai concordar comigo. Você vai falar, não, mas esse código é complicado. É porque você não viu o Código de 16. O Código de 2002 é bem mais fácil do que o Código de 1916. O Código de 1916 ele tinha uma redação mais truncada, ele era mais técnico, filigrana, detalhezinho, assim, sabe? Ficava se matando com coisinha. Não, mas esse ponto e vírgula, mas o que... Entende? O que o Código de 2002 fez foi, olha, vamos simplificar os trem. Isso aqui, é diferente? Não é. Então, não vamos pôr que é diferente. É igual, bota a mesma coisa aí. Resolve o problema, tá bom, tranquilão. Claro, nem sempre isso ocorreu efetivamente, mas melhorou bastante em relação ao código anterior. E, por fim, o princípio da sistematicidade. Essa é a palavra-chave da sistematicidade. Harmonia. O código foi pensado para ser uma orquestra, afinada. O camarada com o violino, o outro com o cello, o outro com a flauta,
o outro com o bumbo, tocando a música no mesmo sentido. A gente não pode tocar cada um do jeito que acha que tem que tocar, né? Porque senão vira barulho, não música. Você bota 5 criancinhas pequenininhas, sem noções musicais, aí dá um instrumento para cada um. Você fala, toquem juntos aí. Vai ser um negócio horroroso. O que Miguel Reale fez com o Código Civil na parte da sistematicidade foi assim, olha, essa música tem que estar afinada. Eu preciso analisar o sistema. Tem buraco, claro, nesse sistema, tá? Tem um cidadão que toca violino lá que está meio desafinado no meio dessa orquestra toda. Mas, em geral, a orquestra funciona bem. Ela é harmônica. Eu tenho que compreender as coisas num sistema. Esse talvez seja um dos pontos mais difíceis que a gente tem no Código Civil para quem está começando a estudar. Eu recebo com muita frequência pergunta do aluno que está começando a estudar e aí ele está vendo os primeiros passos. E aí ele se vê diante de uma situação concreta. E ele não consegue chegar na solução porque ele ainda não viu todo o sistema. A resposta dele está lá na frente. Ou às vezes tem gente que já estudou tudo, só que busca a resposta numa parte do sistema e a resposta está em outra parte do sistema. Entende? É mais ou menos assim. Você tem um aplicativo no teu celular que faz umas coisas. Ele serve para fazer uma coisa, mas ele faz um outro negócio também. Mas não é feito para aquilo, mas faz. Aí você vai lá e usa aquele aplicativo para o fim que ele não é. Aí ele vai meio truncadão, meio ruim, né? Mas na verdade tem outro aplicativo que resolve o teu caso. Mais ou menos o Código Civil com os artigos. Tem um artigo do Código Civil que até dá para você entender onde é que nós estamos indo. Mas tem outro que dá a resposta para o caso, que resolve. O problema é que às vezes é um artigo aqui, é o artigo 5º, com o artigo 1829, com o artigo 23, com o artigo 525. Para você chegar a essa resposta, portanto, você precisa compreender todo o sistema. E isso não é muito fácil, especialmente quando a gente está estudando e tem tempo para estudar, né? Você não pode ficar lá estudando loucamente, assim, como não tivesse um amanhã, tá? Esses 4 princípios guiaram a redação do Código Civil de 2002. Então, o código foi criado a partir dessas 4 perspectivas, desses 4 vetores. Com esses 4 vetores, Miguel Reale reforma o Código Civil de 1916 e ele é substituído em 2002 com base na socialidade, eticidade, operabilidade e sistematicidade. Basicamente, são esses os princípios que regem o Código Civil de 2002.